Então abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Interessante que nós temos estudado, ou estamos estudando, a carta ao Epístola aos Hebreus, a nossa escola bíblica dominical. Hoje foi a nossa quarta aula, além da aula inaugural. Temos aprendido bastante, né? Hoje tratamos no capítulo 3 sobre uma comparação que o autor de Hebreus faz com Jesus e Moisés, um dos ícones do povo de Israel, o homem através do qual Deus trouxe a lei e através do qual começou a constituir a nação de Israel. Vimos essa comparação que o autor faz, na realidade não é uma simples comparação, mas para mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. No capítulo 11 de Hebreus é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Muitos o chamam de a galeria da fé. E nós vivemos num mundo em que o ser humano está em busca de fama. E se fala muito na galeria da fama, né? Os jogadores que entram para a galeria da fama vão lá nos estádios de futebol e pegam lá um pouco de uma espécie de massa, né? E eles colocam o pé e fazem a moldura do pé e deixam lá registrado, né? Outro que é de basquete vai lá, deixa a mão moldurada e entram para a galeria da fama. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o autor dessa epístola nos traz duas coisas importantes. Na realidade, um assunto só, mas para que a gente entenda esse assunto, ele divide em duas partes. Primeiro, ele explica o que é fé. E para que a gente entenda na praticidade essa fé, ele traz exemplos de homens que exerceram sua fé. Homens do passado, quando o autor escreveu isso. Tá? Então ele faz a explicação da fé e os exemplos da fé. E como eu disse, o capítulo 11 é, por a maioria dos teólogos, chamado da galeria da fé. Ele mostra uma sequência de heróis da fé. Então, ao chegarmos a essa seção do capítulo 11, né, então encontramos diante dessa galeria da fé. E esses homens, pelos quais o autor aqui deixa registrado, e eu gosto muito do versículo 38, na parte A desse capítulo, né? Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 11, versículo 38, a parte A. Diz: homens dos quais o mundo não é digno. Homens dos quais o mundo não é digno. Na minha versão diz o seguinte aqui: este mundo não era digno deles. Olha, esses homens comuns, de carne e osso, não eram super-heróis dotados de poderes, homens comuns. Mas o autor de Hebreus fala que esses homens comuns, o mundo não era digno deles. O autor do Hebreus começa no capítulo 11, no versículo 1 e 2, especificamente, vai até o 3, né? Do 1 ao 3, mostrando o que é fé. Quando a gente pensa em fé, muita coisa vem à nossa cabeça, né? Existe aquela fé para a salvação, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Existe aquela fé que é um dom espiritual, que está em 1 Coríntios capítulo 12. Mas, olhando aqui para o livro de Hebreus, ele não está tratando de fé no contexto de dom, nem a fé no contexto de salvação. Mas o que ele quer explicar sobre fé e sobre esses heróis da fé? E eu resumo o que o autor diz numa frase: fé é levar Deus a sério. Ter fé é levar Deus a sério. Eu já vi muitas pessoas dizendo: eu vou no retiro, eu não tenho dinheiro, mas eu vou pela fé. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar um carro pela fé. Eu não tenho dinheiro, mas pela fé eu vou comprar uma casa. Isso na realidade não é fé. Isso é empolgação e pode ser até mesmo loucura, né? Isso não é fé. À luz do que Hebreus 11 nos mostra, fé
é a nossa capacidade de levar Deus a sério, a despeito do que o mundo pensa, a despeito do que está ao nosso redor. Você vai ver que esses homens que são exemplos de fé, todos eles fizeram algo que os tornaram dignos de estar nessa galeria da fé. Mas esse algo que eles fizeram não veio da cabeça deles, não fizeram afoitamente nem aleatoriamente. Fizeram essas proezas porque foram orientados por Deus. Acreditaram naquilo que Deus havia falado para eles. Mas vamos pensar um pouquinho sobre explicação da fé nos primeiros versículos. Versículo 1 a 3, o autor de Hebreus explica aqui o que é fé, né? Hebreus 11, do 1 ao 3, diz o seguinte, aqui na nova versão transformada, algumas bíblias dizem, né? A fé é o quê? Quem pode ler aí? Firme convicção das coisas que se esperam, é isso? É isso mesmo? Tá aí? É. E a certeza das coisas que não se veem. Aqui na minha versão diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, quando a gente olha para isso, para essa declaração do autor, percebemos que fé está relacionada com duas coisas. O escritor declara que a fé é garantia e prova do que é futuro e invisível. Olha, fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Nós estamos esperando, isso é futuro. E depois fala a certeza das coisas que não se veem. Então isso é invisível. Fé é esperar confiante naquilo que vai acontecer, baseado na palavra de Deus. Fé é enxergar o invisível, as coisas que a gente não vê, mas fundamentado na palavra de Deus. Não é uma fé cega, como tem aquela música do Milton Nascimento, fé cega, faca amolada, né? A nossa fé não é cega, é uma fé que enxerga. Enxerga o invisível, enxerga o futuro. Mas essa visão do futuro, essa visão do invisível está alicerçada e tem como combustível a palavra de Deus. Então, aqui a definição de fé, a ideia é agir de acordo com. Quando Deus faz uma promessa, revelando-nos o que Ele deseja, aquilo que Ele espera de cada um de nós. E quando nós agimos de acordo com aquilo que Ele espera, isso é fé. Estamos agindo em concordância com Deus. Fé é concordar com Deus. Então o autor começa aqui dando uma definição do que é fé. E para que a gente entenda melhor, ele agora vai mostrar exemplos de homens que exerceram sua fé em tempos remotos, em tempos lá do passado. E ele começa no versículo 4, falando sobre Abel. Quem foi Abel? Abel e Caim, dois irmãos, primeiros filhos de Adão, que a Bíblia relata. O autor diz, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Olha que coisa bonita. Todos nós conhecemos lá no capítulo 3 de Gênesis e capítulo 4 a história de Abel e Caim. Dois irmãos. E o autor está dizendo que ele
apresentou para Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Mas o autor fala que ele fez isso pela fé. Ele vai lá, oferece o animal para Deus pela fé. E Caim, pelo que a gente entende, movido por inveja, não foi algo voluntário. Abel foi algo voluntário. Ele estava contente em servir a Deus, ele estava contente em ser um filho de Deus e queria mostrar gratidão. E pela fé ele vai lá, oferece um sacrifício em adoração a Deus. E Caim, talvez movido por inveja, vai lá, prepara uma coisa aparentemente para ele melhor e apresenta para Deus. E a Bíblia fala que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que Caim. E vocês conhecem a história. Caim ficou irritado com Deus. E o que ele faz? Até mata o seu irmão por causa disso. E ele fica irado e Deus fala: olha, Caim, por que você está irado? Olha, Abel ofereceu algo melhor. Se você tivesse um coração puro também, o que você ofereceu seria aceito. O problema não era isso. Então o que a gente aprende com Abel? Aprendemos sobre o sacrifício de fé. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois eu, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a Deus o quê? Os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala de um sacrifício a Deus que é vivo, santo e agradável. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, o autor fala, 13:15, para nós oferecermos a Deus sacrifício de louvor. Gente, servir a Deus no mundo que nós estamos não é fácil. Servir a Deus diante desse mundo totalmente corrupto, em que os conceitos estão mudados, é um sacrifício. A criança, o adolescente na escola que se diz cristão é motivo de chacota pelos seus amigos, às vezes é perseguido. O cristão no serviço é perseguido. Eu trabalhei numa empresa que as pessoas me perseguiam por eu ser cristão, mas isso é um sacrifício de fé. É um sacrifício porque nós acreditamos que, embora o mundo nos odeie, nós estamos fazendo o que Deus espera de nós. Estamos fazendo a vontade de Deus. Embora não tenhamos recompensa, reconhecimento nesse mundo, mas a nossa recompensa está lá na fé. Está lá na glória, por fé. Esses homens que tiveram aqui o nome escrito aqui na galeria da fé. Hoje, nós não temos uma Bíblia nova em que o autor vai pegar lá e vai escrever o livro e vai colocar os nossos nomes, né? Olha lá, Edna fez isso pela fé, Márcia fez isso pela fé, João, Adelson, Reinaldo, Marcelo fez isso pela fé. Não vai escrever mais nenhuma Bíblia, mas os nossos nomes estão registrados no livro da vida. E nós temos fé, certeza que o nosso nome está lá, porque Jesus garantiu. Então, em Abel, no versículo 4, nós encontramos o exemplo do sacrifício que foi feito pela fé. E hoje Deus espera de nós esse sacrifício pela fé. Como Paulo fala, um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Paulo fala assim: olha, não ofereço mais animal morto, ofereço sua vida viva para Deus. Vir num culto às vezes é um sacrifício, cansado, doente, com tantas outras atrações, e a gente vê porque a gente tem fé que está fazendo o melhor para Deus. Isso é fé, é confiar no que Deus prometeu, é corresponder com aquilo que Deus espera de nós. E isso às vezes requer sacrifício. E Abel não hesitou, foi lá, ofereceu o sacrifício. E hoje nós podemos oferecer a Deus a nossa vida em sacrifício. Podemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. Certo? O segundo exemplo está lá no versículo 5.
E o autor começa da mesma forma, pela fé. E agora apresenta um novo personagem. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis 5:24, que Enoque andou com Deus. Por isso Deus o tomou para si. E olha que coisa interessante, a gente aprende com Enoque o sentido de andar pela fé. Veja, Caim mata Abel e depois o pecado começa a crescer no meio da geração do ser humano, no meio do mundo. E o pecado toma proporções, muito enormes, que Deus agora planeja acabar com aquela humanidade. Mas no meio desse povo que não tinha nada a ver com Deus, aparece uma pessoa que a Bíblia fala que andou com Deus, Enoque. Uma pessoa especial que tinha fé, que estava servindo um Deus verdadeiro, embora o mundo todo ao seu redor não cria nesse Deus, não servia esse Deus, estava fazendo tudo o contrário do que Deus tinha deixado registrado. Mas ele levou Deus a sério. E pela fé, ele andou com Deus. Ou seja, ele viveu com Deus. E Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. E da mesma forma, nós estamos vivendo num mundo corrupto que não tem nada a ver com Deus. Em que muda os conceitos, em que hoje fazer o que é certo é ser errado, é ser cafona, é ser ultrapassado. O empregado que leva o trabalho a sério é chamado de puxa-saco, de Caxias, não é isso? O aluno que vai para a escola, que é exemplar, que não bagunça, que faz as lições corretas, é taxado de tanta coisa, até de palavrão, CPF, NET, queridinho da professora, está fazendo o que é certo, mas as pessoas o intitulam como errado. Enoque estava vivendo algo parecido. E nós estamos nesse mundo tão corrupto. Mas se nós andarmos com Deus, vivermos com Deus, da mesma forma como Enoque foi arrebatado, a Bíblia fala que nós seremos arrebatados. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 18 mostra que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E o texto fala: e aqueles que estão em Cristo, os mortos em Cristo, os vivos em Cristo, serão arrebatados. Não diz que serão todo mundo, só aqueles que estão em Cristo, só aqueles que andam com Deus, só aqueles que andam pela fé. Gente, acreditar que o mundo vai acabar, muita gente não acredita. Acreditar que Jesus vai voltar, muita gente não acredita. Mas nós temos fé que Ele voltará. Porque Jesus esteve aqui e antes de partir, ele chama os discípulos, tem uma conversa com os discípulos e fala assim: olha, está na hora de eu partir. Eu vou voltar para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Não se turbe o vosso coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Isso é fé, andar com Deus. Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo está lá no versículo 7. No versículo 6 ele fala: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai agradar a Deus se você não tem fé, se você não acredita naquilo que Ele pede, naquilo que Ele espera de nós? E no versículo 7 ele dá outro exemplo. Ele fala: pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. O que a gente aprende com Noé?
nesse versículo 7, a gente aprende como é o trabalho da fé. Imagine Noé, gente. A Bíblia fala aqui, né? Lá em Gênesis 6 e vai até mais à frente. Aí Hebreus aqui, ele é relatado, mas 1 de Pedro, 2 de Pedro fala também sobre Noé. Deus chama Noé e manda ele pregar. Ele prega durante 120 anos. E qual era a pregação de Noé? Noé chega para aquele povo e fala assim: olha, Deus vai destruir esse mundo. Esse cara está de brincadeira. Quem é esse Deus? Eu nunca vi esse Deus. Olha, Deus falou para mim, para eu construir uma arca, porque ele vai destruir esse mundo, ele vai fazer chuva. Chuva? O que é chuva? Gente, nunca havia chovido. E aparece Noé já com 500 anos da vida, dizendo: vai chover. Vai chover, né, Bíblia? Vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover. Nunca choveu. Esse camarada está AH. Está com Alzheimer esse velhinho Moisés. Deus vai destruir o mundo. E ele construindo isso aí, esse barco grande, para quê? Completamente. Está goiado. Mas, gente, presta atenção nisso. Sendo motivo de chacota, de ridicularização. Mas ele lá, né? Construindo a arca, né? Lembra as crianças cantando? Toque, toque, toque. É Noé que está batendo. Toque, toque, toque. Sua arca está fazendo. Toque, toque, toque. Ele está obedecendo. Noé estava obedecendo a Deus. Ele tinha fé que aquilo que Deus falou ia se cumprir. Embora ele nunca tinha visto chuva, embora ele não soubesse construir um navio, mas ele construiu um navio maravilhoso, uma arca. Lembra? Noé não conhecia nada de engenharia naval. Construiu uma arca e ela não afundou. O cara que construiu o Titanic disse: esse nem Deus afunda, né? O que aconteceu? Afundou. Mas Noé estava lá, trabalhando para Deus pela fé. Nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, gente, pela fé. Fazendo o trabalho de Deus, crendo que estamos fazendo a coisa certa. Assim como Deus chamou Noé para pregar para aquele mundo, Deus nos chamou para pregar. E Paulo fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele diz: olha, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. E tem muitos crentes, eu falo que é crente 007, né? Crente que é espião, que não aparece, que vive, né, escondido, que não se intitula como cristão, não quer dar cara a tapa, porque tem medo, tem vergonha de ser cristão. Noé não, estava lá, fazendo o trabalho de Deus. Deus honrou a fé de Noé. No dia que Deus estava planejado, começou a chover. Noé entra com a sua família na arca, a porta se fecha, Deus que fecha, né? E começou a chover. E só Noé e sua família foi salvo, né? Porque ele trabalhou para Deus, trabalhou na fé. Um dia a porta da salvação será fechada, mas aquele que tem trabalhado pela fé em Deus vai receber o seu galardão. No versículo 8 em diante, o autor começa a falar sobre outro personagem, Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Olha a fé de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. O que a gente aprende com Abraão? Aprende sobre a obediência da fé. Veja a história de Abraão. Deus chega para Abraão,
Abraão não tinha esse conhecimento de Deus que nós temos hoje. Ele vivia num lugar, né, que hoje seria uma grande metrópole. Pessoas bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo um lugar de muita idolatria, pessoas adorando vários deuses, né? Naquela época tinha chamado Deus Moloque, em que pedia que alguém oferecesse uma criança ao Deus Moloque para que a colheita fosse boa. E outros deuses. Deus chega para Abraão, e Abraão não tinha esse conhecimento de Deus. Fala: Abraão, olha, sai daí. Sai desse lugar onde você está. Abandona a casa dos seus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. E chegando lá, eu vou fazer de você uma bênção. Então, no capítulo 12 de Gênesis. Imagine que Deus chega para você e fala assim: abandona a casa dos seus pais, da sua família. Vá para um lugar que você não conhece. Abandona o seu emprego, abandona a sua casa, vai. Foi isso que aconteceu com Abraão. Mas não vemos em nenhum lugar Abraão queixando, dizendo: mas Deus, a minha família, eu vou deixar aqui os meus negócios, a minha casa, meus serviços, os meus bens. Não. Abraão simplesmente obedeceu. Mesmo, né, no seu raciocínio humano, ser uma loucura aquilo, não tem nenhum respaldo, mas ele obedeceu a Deus. Fé é isso, é confiar naquilo que Deus fala. Abraão não chegou simplesmente e falou assim: eu vou sair daqui pela fé, eu vou para o lugar. Não, ele saiu porque Deus o orientou, porque Deus falou. Isso é obediência, gente. Quando a gente dizima, isso é um ato de fé, obediência. Porque, olha, no nosso raciocínio humano, se eu ganho um pouco, mal dá para pagar minhas contas, ainda vou ter que tirar a 10ª parte. Mas eu estou confiado na promessa de Deus que Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção. Isso é fé. Não é uma troca com Deus. Ele pediu, e eu sei que se Ele pediu, e se Ele fez promessa, as promessas dele serão cumpridas, e eu posso fazer isso, porque eu confio na promessa dele, eu confio na palavra dele. E Abraão fez isso. Abraão saiu da sua terra, foi para o lugar que Deus havia lhe orientado, por fé, não uma fé cega, uma certeza. E vocês conhecem a história de Abraão. Ele vai, né? E Deus usa Abraão de uma forma maravilhosa, né? E através dele nasce o povo de Israel. E Deus fala: eu vou abençoar você, você vai ser uma bênção, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Em Abraão aprendemos a obediência da fé. E Deus espera de cada um de nós sermos obedientes nas suas orientações. Mas o que Deus pede para mim? O que Deus espera de mim? Está aqui na palavra dele. Deus chegou e falou com Abraão. E você fala: mas Deus não falou comigo. Está aqui, gente, a palavra de Deus. Ele tem falado conosco, para nós oferecermos a nossa vida a Jesus, para nós servirmos a Deus, para nós fazermos a vontade de Deus. É isso que Ele espera de nós. E a recompensa está lá. Quando a gente faz como Abel, vive uma vida de sacrifício de fé, como a gente faz como Enoque, anda com Deus nesse mundo, desse mundo corrupto, mas de uma forma que agrada a Deus por meio da fé. Quando a gente faz como Noé, trabalha para Deus pela fé, e como a gente faz com Abraão, obedece a Deus pela fé, nós estamos fazendo parte da galeria dos heróis da fé, que tem o nome registrado lá no livro da vida. A Bíblia fala que um dia Deus vai chamar esse mundo para prestar contas, e a Bíblia fala que vai ser aberto o livro da vida e outros livros, que eu acredito que é o livro das nossas obras. E a Bíblia fala que aquele que não for encontrado o seu nome no livro da vida, olha, vai receber aquela sentença: para trás de mim, eu não vos conheço.
O lugar de vocês é junto com Satanás e seus anjos lá no inferno. Mas aqueles que têm o sacrifício da fé, que anda pela fé, que trabalha pela fé e que obedece pela fé, vai receber aquela sentença: vinde benditos, meu Pai, tomai por herança o reino de Deus. Vale a pena servir a Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e Romanos capítulo 2 Coríntios 5, 10 e Romanos capítulo 14, versículo 10, que nós queremos comparecer ao tribunal de Cristo para recebermos galardões presentes. Nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, somos por Deus reconhecidos como heróis da fé. É isso que Deus espera de nós, que tenhamos fé naquilo que Ele é. Que Deus abençoe. Pai bondoso, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por aprender a Tua palavra, que vale a pena te servir, que vale a pena ter fé naquilo que o Senhor ordena, naquilo que o Senhor deixa registrado na Tua palavra, e mesmo que isso pareça loucura para o mundo, mas não é loucura para ti, é convicção, é certeza, e nós somos gratos porque podemos confiar naquilo que Tu pede, e nos ajuda a levar a sério o nosso compromisso de fé contigo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.